Fala, galerinha bonita do meu coração. Professor Marcos Cunha com vocês, mais uma vez para compartilhar esse lindo, magnânimo conhecimento de geografia. E hoje a gente vai trabalhar uma temática aí presente no nosso cotidiano, tá? Quem nunca ouviu aí falar sobre busca por novas fontes de energia, né? O mundo verde, galera, tá certo? Tecnologias que consomem menos energia, reutilização de água. O que que tudo isso tem em comum, galera? Um princípio, um conceito chamado desenvolvimento sustentável, que é a nossa temática de hoje. Então fica comigo que vai ser show de bola, galera, tá? O que que a gente vai abordar hoje, Marcos? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável e suas práticas, tá? Antes de falar sobre o desenvolvimento em si, até porque ele é uma consequência também de um processo histórico evolutivo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental, né? Esse embate constante. Vamos aqui já desmistificar algumas ideias, tá? Que são errôneas. Depois a gente vai falar sobre o papel das revoluções industriais no contexto da degradação ambiental, galera, tá? Muito importante. Depois a gente começa a evoluir sobre os primeiros debates acerca do meio ambiente e de suas problemáticas, especificamente, tá, da discussão do Clube de Roma e da famosa Conferência de Estocolmo, o que foi que elas proporam, o que foi que elas pensaram acerca dessas problemáticas, tá? Continuamos falando sobre talvez a grande conferência que vai nos brindar com este belo conceito de desenvolvimento sustentável, que é a Eco 92, que também é chamada de Eco Rio, Rio 92, porque aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Vamos falar quais foram as mudanças de paradigma em relação às primeiras conferências ambientais, tá? Vamos explicar aí o que é esse desenvolvimento sustentável, por que que ele surgiu, tá? E a gente finaliza falando sobre o desenvolvimento sustentável e a sua aplicação prática, galera, tá bom? Como esse conceito pode ser aplicado na nossa sociedade de maneira coletiva, mas também de maneira individual, beleza? Então, fica com a gente que é, ó, sucesso, galera, tá bom? Então, ó, respirou e vamos que vamos. Gente, primeira coisa importantíssima, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, sempre existiu esse debate constante de que não era possível ter crescimento econômico e, de certa forma, conseguir preservar o meio ambiente. Parece que estes dois campos estavam em lados opostos, né? Antagônicos. Eu já te digo bem aqui, essa ideia ela já caiu por terra, galera, tá certo? Dizer que hoje não dá para crescer economicamente e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente é considerado uma visão ultrapassada. Tá? Visto que o desenvolvimento sustentável ele propõe justamente isso. Olha, dá para crescer economicamente, dá para preservar os recursos ambientais e, principalmente, não comprometer as gerações futuras. Mas eu entro logo numa ideia central contigo que cai na prova como a famosa casca de banana, a pegadinha do malandro, mas tu não vai cair. Que é o quê? É dizer que o desenvolvimento sustentável busca o crescimento econômico sem nenhum impacto ambiental. Isto é errado, galera, tá? Lembrem-se, todo contato da sociedade que busca extrair recursos do meio ambiente trará consequências para esse meio, em maior ou menor intensidade. Agora, essas consequências não vão impedir que você possa adotar medidas para preservar esses recursos para gerações futuras. Então, por exemplo, eu preciso de madeira para a indústria de maneira geral. Eu vou precisar extrair, eu vou precisar desmatar aquela região. Mas isso não é impacto? É impacto, sim. Mas eu posso buscar meios de preservar, de compensar esse meio ambiente. Como? Fazendo reflorestamento em outras áreas. Então, eu não comprometo os recursos para a geração futura. Beleza? Então, ó, foca comigo. Vamos sintetizar. Desenvolvimento humano versus preservação ambiental.
o dilema do crescimento econômico atrelado com a preservação dos recursos ambientais é um tema antigo, tá? É sabido que todo contato da sociedade com o meio ambiente na busca por recursos trará consequências ao meio, por menores que sejam. Mesmo assim, não esquece, é necessário buscar o equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais, sem que isso signifique comprometer os mesmos para as gerações futuras. Ou seja, dá para crescer economicamente sim e dá para preservar o meio ambiente sim, galera, tá? Esse é o cerne da questão do desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, ó, respirou, vamos evoluir. Revoluções industriais e a degradação ambiental. Galera, eu sempre gosto de dizer que existe um mundo antes das revoluções e um mundo após as revoluções industriais. Porque a revolução industrial em si, ela não apenas alterou, galera, a forma de produção, aumentou em escala, mas ela vai alterar toda uma estrutura humana. Nós vamos ter o processo aí da urbanização, as pessoas vão sair do campo para a cidade, nós vamos ter alteração nas dinâmicas demográficas, as pessoas vão deixar de ter muitos filhos e vão começar a ter uma menor quantidade de filhos, né? Nós vamos ter aí o planejamento familiar surgindo, tá? Então é uma série de mudanças que a Revolução Industrial nos trouxe e de certa forma também nos impôs. E na questão ambiental, galera, ela também vai ter um papel muito importante. Por quê? O ser humano, galera, sempre, como eu já disse para vocês, todo contato da sociedade com o meio trará consequências. E antes das revoluções acontecia. Tinha degradação ambiental, Marcos? Tinha, galera, só que em baixa intensidade. Quem vai aumentar essa escala? A Revolução Industrial. Por quê, Marcos? Ora, qual era o princípio claro de uma revolução industrial? Aumentar a quantidade de bens produzidos, né, buscando aumentar a quantidade de mercado consumidor para que eu possa chegar no objetivo central do capitalismo, que é o lucro, galera, tá? Então, para que eu produza mais, eu preciso de mais matéria-prima, gente. Então, as revoluções industriais elas vão puxar aí um aumento da degradação ambiental baseado na busca de recursos naturais. E a própria Inglaterra, galera, que deu início a esse processo, vai começar a sentir essas consequências ambientais como que consequências, professor? Ilhas de calor, por exemplo, aumento da temperatura, né? Chuvas ácidas, problemas respiratórios, 100 anos depois da primeira Revolução Industrial, que aconteceu quando, professor? Supletivo, supletivo, supletivo. 1750, galera. Século XVIII, tá? A Inglaterra dá início aí à primeira Revolução Industrial. 1850, no século XIX, a Inglaterra já começa a sentir os impactos ambientais relativos à degradação do meio ambiente, tá? E essa degradação ela começa ali na Europa, mas depois ela vai se espalhar para outras regiões do mundo, tá? Então a Revolução Industrial ela vai ter um papel importante na degradação, no aumento da degradação dos recursos naturais e nessa lógica ambiental, mas também vai ser importante para o desenvolvimento sustentável que a gente vai falar mais à frente. Então, bora sintetizar esse raciocínio? Embora a degradação ambiental exista há muito tempo, foi com a Revolução Industrial que o processo se intensificou, tornando-se um grave problema para a humanidade. A industrialização originou uma série de intensos desdobramentos na sociedade. Eu citei para vocês há pouco, né? A transformação que o ser humano imprimiu à natureza fez surgir uma nova relação homem-natureza, uma relação de exploração máxima do homem, né? O homem explorando ao máximo a natureza, na qual o ser humano domina e explora os ambientes naturais, principalmente em decorrência do consumismo, galera, que a gente vai falar muito já já, tá? Principalmente onde? Nos países ricos, beleza? Sintetizou aí o papel das revoluções? Tenho certeza que sim, ó. Então, galera, veja que as revoluções industriais, a primeira revolução vai acontecer no século XVIII, 1750, né? Tá? Revolução industrial aí, né? Vai propor aí uma crescente desenfreada, né, degradação ambiental no século XIX, principalmente no século XX, consequências aí no século XXI, né, como a poluição atmosférica, contaminação de rios, daí a necessidade de adotar esse princípio sustentável, tá? E aí, galera,
é só no século XX que começa-se realmente a levar em conta, olha, nós temos um problema. Essa degradação dos recursos naturais, ela pode gerar problemas para a sociedade humana, para o nosso estilo de vida. Então a gente precisa discutir isso. Veja, galera, quase dois séculos depois, né? 1750, aí nós vamos ter as primeiras conferências já no século XX. As grandes conferências, galera, desse período, elas tiveram uma abordagem um pouco diferente do que a EcoRio ela vai ter, né? A Eco 92. Mas elas foram muito importantes porque foram aí o primeiro passo para um debate ambiental que culminou no desenvolvimento sustentável. Nós temos aí o Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo, tá? Que aconteceram aqui o Clube de Roma na década de 50 e a Conferência de Estocolmo em 72. Elas, de fato, perceberam que existia uma problemática ambiental no mundo. Só que o foco dessa problemática, para essas conferências, não era o consumismo em si, não era a utilização excessiva dos nossos recursos. Para estas conferências, a problemática central era um crescimento populacional exacerbado. O que se pensou? Olha, nós temos uma problemática ambiental. Temos, né? Mas por quê? Porque a população está crescendo rapidamente. Né? Então, se eu tenho uma maior população, eu necessito de uma maior quantidade de recursos. Então, para solucionar a lógica do problema ambiental, eu preciso ter um maior controle populacional. Veja que são perspectivas baseadas, né, nas chamadas doutrinas natalistas, como, por exemplo, a doutrina malthusiana, né, a doutrina neomalthusiana, que veem o crescimento populacional como um problema. Marcos, eles estavam certos? Em partes não, galera. Tá? Existia uma problemática, hoje o controle populacional, os países precisam de fato ter um planejamento familiar, mas a grande problemática ambiental não era porque a população estava crescendo em si. Sabe por quê? Se eu te perguntar hoje bem aqui, Marcos, tem alimento suficiente no mundo todo para alimentar a população global? Mas tem fome no mundo? Tem fome no mundo. Mas por quê? O problema, galera, não é produção de alimentos. O problema é má distribuição, galera, tá certo? É desigualdade, gente, tá bom? Então vamos lá, vamos evoluir aqui, ó. Debates acerca do meio ambiente. Os primeiros debates globais acerca das questões ambientais tiveram um foco nas questões relativas ao crescimento populacional, atribuindo o aumento dos problemas ambientais ao crescimento populacional. Defenderam esse controle como medida para evitar o colapso global em relação aos recursos naturais. Tá? Não é uma visão muito correta, mas foi muito importante, porque acendeu a chama, né, do que seria mais na frente aí o desenvolvimento sustentável. Beleza? E aí, galera, chegamos em 92. O mundo novamente se reúne no Rio de Janeiro, tá, para fazer um grande debate acerca das questões ambientais. E essa conferência, a Rio 92, ela vai ser aí um marco na história, porque ela vai trazer uma nova perspectiva para as questões ambientais. A primeira delas é o seguinte: começa a se perceber que o aumento da temperatura do planeta ele é constante. Então, existe um problema no mundo acerca do aumento de temperatura e isso está atrelado às atividades humanas. Olha o aquecimento global surgindo. Mas, principalmente, os cientistas da época eles vão propor que o grande problema do meio ambiente não é, galera, o crescimento populacional em si, porque a tecnologia hoje consegue suprir a necessidade de alimentos. O problema é a desigualdade. O grande problema é o fator capitalista chamado consumismo, galera, que aumenta a pressão sobre os recursos naturais de maneira desnecessária, galera, tá? Onde muitos consomem pouco e poucos consomem muito, galera, tá? Então, é necessário buscar uma forma de desenvolvimento que se sustente e, principalmente, não comprometa as gerações futuras. Daí surge a ideia central de desenvolvimento sustentável, conciliar esse crescimento econômico com o desenvolvimento ambiental, galera, tá bom? Então, ó, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, apresenta uma nova perspectiva acerca dos problemas ambientais.
aponta que o grande problema relativo ao meio ambiente não é o crescimento populacional em si, mas sim o padrão de consumo da sociedade capitalista que aumenta a pressão sobre os recursos naturais, ou seja, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, galera, tá? Propõe a ideia de conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Aí foi sucesso, né, galera? Surge a ideia do desenvolvimento sustentável. Abre aspas. Comigo. É aquele que garante suprir as necessidades econômicas das populações atuais, eu, você, sua família, mas que conserva as condições ambientais para as gerações futuras, meus filhos, seus netos, beleza? O desenvolvimento sustentável, galera, ele vai se basear em três grandes princípios: sustentabilidade econômica. Vamos buscar crescer economicamente e a gente vai falar sobre isso. Que desenvolvimento ele abre uma nova perspectiva de lucro. Sustentabilidade ambiental, ou seja, vamos crescer, mas vamos tentar preservar, buscar preservar os nossos recursos naturais. E sustentabilidade social, vamos combater a desigualdade social, dar oportunidade também a outras pessoas, abrir esse leque de novas possibilidades para trazer justiça social, equidade às nações, beleza? Esse é o princípio macro, galera, do desenvolvimento sustentável. E aí, a gente vai chegar na aplicação prática, tá? Primeira coisa importante, galera, outro mito que a gente vai quebrar por terra agora. Dizer que o desenvolvimento sustentável, de certa forma, impede a lógica do lucro. Errado. O desenvolvimento sustentável, nessa nova perspectiva, tá, de buscar preservar o meio ambiente, ele também abre novas margens de lucro. E o sistema capitalista adora isso, né? Como professor, como Marcos, desenvolvendo novos mercados, galera. Olha aí, ó, o mercado verde, produtos orgânicos. Tu vai, por exemplo, no shopping, tem lojas que vão ter alimentos ali que não vai ter, por exemplo, agrotóxicos, né? Então, galera, o desenvolvimento sustentável abre aí uma nova lógica de mercado. Olha aí, ó, fontes de energia, galera, tá? Que, por exemplo, abrem perspectivas para ir para novos mercados em expansão. A energia solar, por exemplo, né, que ainda é um campo aí que precisa ser barateada, são perspectivas de lucro que o desenvolvimento sustentável traz, galera, tá bom? Então, ele abre sim perspectivas para lucro. As empresas hoje já se preocupam em associar os seus produtos, né, à chamada sustentabilidade, ou seja, eu não posso querer só lucrar e arrebentar com o meio ambiente, eu preciso ter uma propaganda, uma imagem também a zelar, e isso principalmente na era da informação, a imagem ela é muito importante, né? Empresas aí que não colaboram socioambientalmente são empresas que podem vir a ter problemas em relativos ao próprio lucro. As pessoas já estão mais conscientes acerca da importância das temáticas ambientais, tá? Então, nós vamos ter uma série de aplicações práticas. O que o desenvolvimento sustentável ele propõe? Erradicar a pobreza, né? Buscar distribuição de alimentos mais justos, né? Buscar uma melhor qualidade de vida, tá certo? Nós vamos ter aí buscar energia limpa e sustentável, um trabalho, né, mais decente e buscar um crescimento econômico, uma série de perspectivas para tornar o mundo um espaço mais justo e igualitário, tá bom? Então, ó, o desenvolvimento sustentável indica que a promoção, né, do crescimento econômico deve ser baseada no respeito ao meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida das populações. As ações sustentáveis são práticas que podem ser realizadas de maneira individual, né, por exemplo, fazendo reciclagem, ou coletiva, né, que produzem como resultados uma preservação dos recursos ambientais, assim como remetem à preocupação econômica e social na preservação do meio ambiente. Beleza? E aí, algumas aplicações práticas. Por exemplo, galera, que tu pode fazer separar o lixo doméstico, né, em dejetos orgânicos e não orgânicos. Orgânicos que tu faz a compostagem, né, para, por exemplo, utilizar para fazer um plantio. Não orgânicos vai para reciclagem. Adoção de um consumo consciente, não precisa estar comprando desenfreadamente. Utilização de embalagens retornáveis. Utilização de meios de transportes coletivos alternativos que não vão utilizar fontes de energia poluentes, tá certo? Buscar utilizar fontes renováveis, né, que vai diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, né?
tecnologias que vão consumir menos energia, né? Nós vamos ter a utilização e reutilização dos recursos hídricos e tudo isso, galera, para que possamos buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Beleza? Então, galera, ó, tamo junto, abraço, força!